Estamos aqui com a Elisete Lazareto, que vai promover aqui em Araraquara o workshop Despertar. Elisete, é uma felicidade muito grande, uma araraquarense como você estar aqui no Universo Mais. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem interessante. O seu workshop se chama Despertar. Despertar do quê? É uma satisfação estar aqui com você. Eu estou me sentindo muito privilegiada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, né? Porque muito se fala sobre inteligência emocional, mas um pouco se repercute, né? As pessoas precisam estar mais conectadas com esse tema de forma prática, né? Não de muita falação. Então eu agradeço muito esse espaço para poder falar sobre isso. E o workshop Despertar, ele é o despertar feminino. O despertar porque é exclusivo para mulheres. E a minha intenção é trazer para a mulher essa centralidade, né? Eu sou importante, a minha autoestima é importante. E a autoestima não é só eu me olhar no espelho e me achar linda. Não é só sobre isso. É sobre eu ter convicção sobre as minhas escolhas. É sobre eu conseguir dizer não para as pessoas sem me sentir culpada. É sobre eu olhar para mim como a pessoa mais importante do mundo, né? Como a pessoa mais importante da minha vida. É sobre eu me identificar como mulher. E nada além disso, como mulher. Sim. Conta pra gente, qual é a sua formação até você chegar a ser palestrante? É uma longa história, né? Sim. Eu comecei lá no turismo. E aí, então, sem nenhuma... na verdade, a minha primeira opção no vestibular era terapia ocupacional. Depois eu queria fazer psicologia. E aí, então, não passei em nenhuma das duas por falta de opção. Eu escolhi o turismo. Assim, como a gente vai fazendo na vida, sabe? Uhum. Que a vida vai tomando as rédeas da nossa própria vida. E a gente acaba não escolhendo o que a gente realmente quer, ou não lutando pelo que a gente realmente quer. Sim. E aí eu fui fazer turismo. Foi maravilhoso, eu adorei, mas aquilo não me preenchia. E concomitante com isso, eu trabalhava no banco. Eu fui gerente de um grande banco durante 20 anos. Durante 17 anos de um grande banco, depois fui para uma cooperativa de crédito mais 3 anos. Então, durante 20 anos da minha vida, eu estive nesse mundo, no mundo financeiro, completamente racional e automatizada. E aí, em um determinado momento, eu me perdi do meu gerenciamento emocional. E aí, as pressões que eu vivia no banco e as pressões que eu vivia na minha vida pessoal me fizeram ter um surto emocional. E aí eu desisti, eu encerrei o meu ciclo no banco, pedi demissão, realmente saí. Sim. E neste momento, então, veio uma crise maior ainda, que foi essa perda de identidade. Muitos anos eu trabalhei num lugar, eu me fundi. A pessoa da Elisete se fundiu com um cargo que eu exercia no banco. E aí, quando eu perdi esse cargo, quando eu desisti desse cargo, quando eu encerrei esse cargo, eu me vi perdida de mim. E isso me levou num lugar muito ruim, me levou num fundo. Eu fiquei muito, muito entristecida. Posso dizer que eu tive um início de depressão e de ansiedade pior do que eu estava vivendo quando eu estava vivendo na pressão do banco. E aí, por essa necessidade, que eu sou uma pessoa resistente a medicamentos, e quando me falaram que eu ia precisar tomar remédio para sair daquela situação, eu falei, não pode ser. E aí,
juntou, né, que eu estava começando o meu relacionamento, um novo relacionamento, porque junto com o banco eu também me desfiz do meu primeiro casamento. E aí eu estava começando um segundo relacionamento e que me trouxe algumas ampliações sobre o desenvolvimento humano e algumas respostas para aquela situação que eu estava vivendo e algumas respostas para eu sair daquela situação que eu estava vivendo. Mas aquilo não era suficiente. E aí então eu fui fazer pós-graduação em neurociência para poder entender o que de fato estava acontecendo na minha mente e se de fato os meus pensamentos estavam comandando as minhas ações. Porque era essa explicação que eu tinha, né? Que a minha cabeça estava fazendo com que eu tivesse aqueles sentimentos. E de fato foi isso as respostas que eu encontrei. Que a minha mente é um lugar, os meus pensamentos são outros, e a partir do momento que os meus pensamentos são criados, eles vão para a minha mente e comandam as minhas ações. E a gente fica num ciclo vicioso a partir de então. E aí depois eu fui fazer especialização em psicologia positiva. E fui fazer um treinamento comportamental e estou mergulhada, imersa no desenvolvimento humano. E já fiz coaching, já tenho outras formações que fazem com que eu tenha embasamentos para dizer que sim, é possível a gente treinar o nosso comportamento e sim, é possível a gente mudar a nossa história de acordo com aquilo que a gente é, na nossa essência, com autoconhecimento. Sim. Uma vez que o seu workshop ele está direcionado para mulheres, eu acho que um tema muito delicado e importante da gente abordar aqui para o pessoal seria a questão da perca de identidade depois que a mulher tem um filho. A pessoa se reduzir apenas ao fato dela ser mãe. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo de perca de identidade. Eu também já passei por isso, né, amiga? Então, eu vejo isso acontecendo nas mulheres. E aconteceu comigo e foi dolorido para mim. E eu só fui perceber que isso foi tão dolorido depois que já tinha passado, né? Que é agora que eu consigo olhar para aquela situação e perceber o quanto eu estava sofrendo e o quanto eu responsabilizava outras pessoas pelo meu sofrimento. Mas a escolha era minha, né? Quando a gente tem o filho, né? A perda da identidade, ela acontece se a gente não estiver consciente, sim, ela acontece em várias áreas da nossa vida. Ela pode acontecer no relacionamento, sim, amoroso, ela pode acontecer num relacionamento profissional, sim, né, que foi o que aconteceu comigo, e ela pode acontecer nesse relacionamento familiar, onde a mulher, ela se perde dela quando ela inicia um relacionamento amoroso e aí depois ela se perde novamente quando ela tem o filho. E isso acontece de uma maneira quase que automática, né? Porque quando a mulher tem o filho, ela se torna a protetora mor desse filho. E ela só enxerga o filho na vida dela. E ela esquece dela. Sim. E ela esquece que ela é uma mulher antes de ser mãe. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu sou a Elisete. E é isso que as mulheres se perdem. Elas se perdem porque elas passam a priorizar o filho. Ela passa a priorizar o bem-estar do bebê. Ela passa a priorizar tudo que é relacionado a compras, né? Eu ganho um salário. Quantas mulheres aqui, né, que estão nos assistindo vai se identificar com isso? Eu me vi em determinados momentos gastando toda a parte do meu salário com coisas para minha filha. Sim. Comprando coisas para ela que ela nem precisava. E abrindo mão de coisas que eu precisava, né? E nesse movimento, eu cada dia só mais priorizava ela.
sensações, bem-estar, coisas, carinho, prioridades. Ela era a única coisa que eu enxergava na minha vida, além do meu trabalho, né? Mas ela como principal a partir do momento que eu virei mãe. E o meu relacionamento amoroso acabou, né? O marido ficou. E quantas mulheres não passam por isso? E o marido, tudo bem, né? Ok, mas e quantas mulheres se perdem dela mesmo? Porque ela não faz mais unha, ela não faz mais cabelo, ela não tem tempo mais para ela, não vou mais na academia porque eu não tenho tempo. Não vou comprar nada para mim porque eu preciso comprar para a criança. E aí, nesse movimento, a hora que ela percebe, ela não existe mais. Ela acha que ela é uma continuação do bebê, né? E muito pouco tempo, a gente percebe que a criança é uma pessoa e a gente é outra. Mas aí já foi. Aí eu sou mãe. E aí eu não consigo mais me achar no meio desse movimento de amor. Porque não existe maior movimento de amor do que a maternidade. É um amor indescritível, né? Eu não tenho palavras para falar sobre o amor de mãe. Mas a gente tem que ter o amor próprio maior do que o amor de mãe. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E é isso que eu quero trazer no Despertar. É um despertar do amor próprio. É um despertar da centralidade da minha pessoa na minha vida. Porque o que acontece com muitas mulheres, o índice é muito alto, de que o filho cresce e vai embora. Porque a gente tem filhos para o mundo. É saudável para ele e é saudável para mim. É coisa de Deus, né? A gente procriar, encaminhar e libertar. É assim. Sim. E quando a gente quer aprender, quando a gente quer colocar, sofre várias partes dessa relação, sofre. A mãe sofre, a criança sofre, cresce fragilizada, cresce numa bolha sem saber o que o mundo é, né? Então, há aqui um desequilíbrio do sistema, né? Porque não tem que ser assim. E aí, a mãe pega e a criança cresce e ela vai embora. Aí a mãe tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Que é uma doença, um estado de depressão grave que leva mulheres ao suicídio por conta do filho sair dessa redoma que a mulher criou. E tudo isso acontece de uma maneira muito automática, inconsciente. A gente se vê assim. A hora que a gente se vê, já está assim. E a gente não consegue voltar, porque é inconsciente que leva todo esse movimento. Então, o Despertar vai falar sobre isso. Isso é uma situação muito corriqueira na vida de muitas mulheres, na maioria delas. Até porque, amiga, a gente aprende quando a gente está lá sendo educada pela nossa mãe, que a mulher que não cuida dos filhos em primeiro lugar não é uma boa mulher, ela é egoísta, né? E quando que você se permite ser egoísta? Quando que na sua cabeça, na sua consciência, você permite olhar para você e falar: eu sou egoísta. Nunca. Não é? A gente não aprendeu que o egoísmo é uma coisa muito ruim? Sim. É um sentimento muito ruim, é um comportamento muito ruim. Só que às vezes a gente precisa. Sim. Tudo a gente precisa ter um equilíbrio, né? E muitas vezes a gente precisa pensar na gente. A gente precisa escolher as coisas de acordo com aquilo que a gente quer. A gente precisa, de repente, ter um comportamento egoísta aos olhos do outro. Porque o que o outro acha de mim é só o que ele acha, é a percepção dele sobre mim. E eu preciso olhar para mim e fazer as minhas vontades. Porque o outro
não vai fazê-las. Sim. Se eu não estou fazendo, você vai fazer por mim? Não. Cada vez que eu abro mão dos meus sonhos, das minhas escolhas, porque até não escolher é uma escolha, eu deixo você escolher para mim. Cada vez que eu faço isso, mais eu largo a minha vida à mercê do outro. E por que razões eu acho que o outro vai trabalhar para realizar os meus sonhos? Por que razões a mulher, né, para e pensa que o outro vai fazer as vontades dela, se ela mesma não é capaz de fazer? Já me peguei várias vezes, né, nessas minhas reflexões, entendendo o que acontecia comigo, né, no meu primeiro casamento. Por diversas vezes, o meu ex-marido dizia para mim: em qual restaurante você quer ir jantar hoje? E eu dizia: não sei, pode escolher. Aí na próxima vez acontecia onde você quer almoçar? E eu dizia: escolhe você. E muitas das vezes eu tinha uma escolha, eu queria ir em tal lugar. Só que com medo da rejeição da minha escolha, eu não expressava a minha escolha. Eu deixava ele escolher. Até que chegou uma hora que ele não me perguntava mais. Até que chegou uma hora que a minha opinião não era mais interessante, porque toda vez que ele me perguntava, eu dizia: escolhe você. Entende qual que é? Sim. Essa posição de você se colocar à mercê do outro. Chega uma hora que o outro fala: ela vai, topa tudo. Ela tá sempre de bem com a vida. E não, eu tava me remoendo. Eu tava achando... Aí acontece esses comportamentos que normalmente acontece com as mulheres. Ele não gosta de mim, ele não me enxerga, ele não me vê, ele não faz as minhas vontades. Mas sequer você está dizendo qual é a sua vontade. Sequer você está mandando ou verbalizando a sua vontade para você mesma. E isso acontece em diversos momentos e em diversos relacionamentos da nossa vida. Acontece no nosso trabalho, acontece com a nossa mãe, acontece com o nosso pai, acontece com os nossos irmãos. E a hora que a gente percebe, a gente está vivendo, fazendo a vontade de todo mundo. E isso é muito importante. É esse o despertar. Elisete, independente da origem desse desequilíbrio, dessa perca de identidade, independente de ser profissional, de um relacionamento com algum familiar, e independente da classe social ou da idade de uma pessoa, sempre há tempo para transformar a vida, se encontrar e erguer a cabeça? Sempre há tempo. Você está viva? Você está viva, então tem tempo. Hoje mesmo eu falei, eu estava prestando uma mentoria e a minha mentorada falou assim: se eu soubesse de tudo isso que eu estou sabendo agora, há alguns anos atrás, eu teria mais tempo de viver plena. E aí eu respondi para ela, falei: você está viva e você tem ainda muitos anos para viver. Então, a qualquer tempo é tempo de trazer a consciência, de colocar a consciência nas suas mãos, tomar as rédeas, né, da sua própria vida e você ser a líder da sua vida, você liderar a sua vida de maneira que eu escolho, eu sou responsável. Se der errado, fui eu mesmo. Se der certo, fui eu. Também. Né? Eu comemoro quando eu escolho e dá certo. E eu fico triste quando dá errado. E tá tudo certo. Porque a gente não tem que ser perfeita. A gente não tem que ser a melhor mulher, a mulher mais bonita, inteligente, melhor mãe, né? Estar sempre... Não, feliz, né? As redes sociais nos cobram uma impecabilidade, né? Nós temos que estar linda, bonita, feliz. Sim. Rica.
em lugares bonitos, né, com prestígio, mostrar que estamos bem financeiramente, né? Mas quem disse que as pessoas devem ser assim? Não. A vida plena, a prosperidade não é essa. A prosperidade, a vida plena é você um dia acordar e falar, poxa vida, hoje eu não tô bem e tá tudo bem. Hoje eu não quero passar um batom e tá tudo bem. Você se permitir ficar triste. Hoje eu tô triste, amanhã é um outro dia. Mas hoje eu vou ficar aqui, quieta, na minha, né? Tem pessoas que não se permitem viver um luto, viver uma tristeza, né? Acaba o casamento, já sai querendo, né? Tá triste por dentro, mas já sai querendo mostrar que tá feliz, que tá ótima, e não se dá o tempo desse recomeço, né? Perde o emprego, como aconteceu comigo. Eu tava acabada na hora que eu decidi sair lá do banco. Eu me desfiz. E aí eu precisava desse tempo para me reconectar, para me identificar, para entender qual era o meu limite, para entender o que realmente eu queria dessa vida, né? A gente precisa desse tempo de reflexão. Se for na tristeza, que seja na tristeza. Se for na alegria, que seja na alegria. Mas você sempre tem tempo de mudar, de transformar, desde que você queira. Sim. Desde que você realmente queira. Porque não adianta eu vir falar assim pra você, Rafa, você precisa mudar isso e isso e isso na sua vida. Você vai dizer, pode ser até verdade. Você pode até saber que você precisa. Mas você vai dizer, vai cuidar da vida. Vai cuidar da sua vida, né? Quando alguém aponta os nossos pontos de melhoria, né? Que não tem ponto fraco, tem pontos a ser melhorados. Quando alguém aponta esse seu ponto que pode ser melhorado, para você é uma crítica, é um julgamento, soa mal, então eu não quero melhorar, é a opinião dela, mesmo que eu saiba que eu preciso melhorar naquilo. Mas quando você tem esse insight, né, que eu disse para você que é o que acontece nessas vivências emocionais, você consegue conectar o seu comportamento com aquela emoção que causa aquele comportamento e entender que você pode fazer aquilo diferente na ocasião que aquela emoção te invadir, o seu comportamento diante daquela emoção pode ser diferente. É disso que se trata essa história de gerenciamento das emoções, né? A gente precisa saber o que a emoção causa no meu corpo, qual comportamento é desencadeado daquela emoção. E se eu não olho para mim, se eu nem sei o que eu sinto, se eu não me permito sentir nem raiva, porque sentir raiva também é errado. Como assim você sente raiva das pessoas? E aí a hora que você sente raiva você quebra tudo. Aí você fala, puxa, nem sei, não fui eu que fiz isso, né? Porque eu não faz parte de mim, mas faz. Aí, e só olhando para você é que você consegue identificar todas as emoções que compõem a sua fisiologia e os seus comportamentos, né? É sobre isso, é sobre inteligência emocional, é sobre despertar para essa necessidade de estar no controle, porque nós somos emoção. O nosso cérebro, ele tem um sistema que nós temos dois cérebros, né? O cérebro reptiliano, que é chamado assim, porque é da época quando a gente era lá, né, no mundo antigo, né? Quando nós não tínhamos desenvolvimento humano, né? É um cérebro que você não pensa, não tem capacidade de pensamento. Você age por instinto, instinto de sobrevivência. E você tem o sistema límbico, que é o cérebro que faz as estruturas, né, cerebrais que fazem com que você tenha aprendizado nas suas vivências, que você tenha emoção, que as coisas aconteçam de maneira
que você tem pensamentos, que você tenha racionalidade sobre aquilo que você está sentindo, os hormônios que estão sendo liberados e como você se comporta diante dessas emoções, né? Então, nós somos isso. Raras são as vezes que o cérebro reptiliano ele toma a conta da sua vida, né? Que é só no momento que você está em perigo, em muito perigo, que é o instinto de sobrevivência. Ou eu mato ou eu morro, né? É nessa hora que o cérebro reptiliano ele ativa. Sim. Caso contrário, é o seu sistema límbico trabalhando em todos os seus comportamentos. E isso quer dizer o quê, Elisete? Quer dizer que você é feito de emoções. E se você não toma conta das emoções que norteiam a sua vivência, você passa a viver de maneira automática, sem perceber o que acontece com você. Você simplesmente vive mal, né? Porque você vive estressado, nervoso, chateado, deprimido. E muitas vezes não sabe nem de onde vem. Às vezes come sem querer comer, às vezes bebe sem querer beber, né? Porque muitas vezes a gente come por emoção, simplesmente por emoção. Então, e aí, sem se dar conta, porque você está vivendo na maneira automática e a vida vai levando. Você não escolhe nada na sua vida. A vida escolhe tudo por você. E você acha que está tudo bem. Sim. Não é mesmo? É. Acontece muito com muitas pessoas. E é isso que eu quero mudar. Porque eu já estive nesse lugar ruim, sabe? É ruim. Eu já estive, eu falei para você quando nós nos encontramos, né? Que eu não quero levar ninguém a um lugar que eu não conheço. E eu também não quero falar sobre um lugar que eu não estive. Então, por isso que eu estou aqui, querendo fazer essa vivência. Porque eu já estive no lugar dessas mulheres que se perderam por ser mãe, dessas mulheres que se perderam por enxergar no trabalho, no cargo, uma identidade. Dessas mulheres que se perderam no relacionamento, porque o relacionamento era a parte mais importante da vida delas. Então, eu já estive nesses lugares. E agora eu estou em outro, porque eu tenho consciência, porque eu entendo o que acontece comigo. Eu entendo porque que eu como. Eu entendo, né? Nessa fase que eu contei para vocês sobre a minha perda de identidade com o meu cargo, eu engordei 17 quilos. É muito quilo. E eu sempre fui uma pessoa regrada. E eu não entendia de onde que era que vinham esses quilos. Eu fazia academia e eu falava para o meu personal, eu falava... William, eu não sei porque eu estou engordando. Ele falava, você está comendo? E eu dizia, você não vive comigo? Você não sabe que eu estou comendo, mas eu estou vendo. Ele falava, porque a gente não mudou nada e você está engordando, então só pode ser os hábitos alimentares. Não, não é. E amiga, eu vou dizer para você que eu comia sem ver. Eu comia sem ver. E eu ia, na hora que eu não percebia, tanto que eu briguei com ele várias vezes, dizendo para ele que ele estava errado. Sim. Entende? Uhum. É tudo isso que eu estou dizendo que acontece com as pessoas. Que a pessoa, alguém está apontando, aí ela fala, não é. Não é e não é. E aí, quando você para refletir sobre você, aí sim, você tem a resposta. Fala, puxa vida, o que eu posso fazer por mim? Eu, agora, o que eu posso fazer por mim com essa informação que eu tenho sobre mim? Então, por isso que eu quero muito que essa seja só a primeira edição, né, do workshop Despertar, dessa vivência. Eu botei esse nome, né, tô chamando de Vivência Despertar, porque as mulheres vão vivenciar uma emoção que vai fazer com que elas tenham algum significado em estar lá, vão sair de lá com alguma mudança. Eu tenho certeza disso. É comprovado cientificamente que isso acontece, porque o impacto emocional faz com que haja essa passagem de aprendizagem no nosso cérebro
e faz com que a gente consiga acessar os canais do inconsciente, fazendo com que aconteça esses insights. E aí acontece as ressignificações, acontece a mudança do contexto, a mudança do olhar, né? O destravamento, o desbloqueio. Quantas pessoas, quantas mulheres estão com a vida estagnada e não sabem por quê? E aí eu tenho certeza que a resposta vem no workshop Despertar. Bom, eu tenho certeza que muitas de vocês se viram em situações que a Elisete citou aqui. Então aqui embaixo estão todas as informações da data, o horário, como se inscrever, as redes sociais da Elisete, da vivência. Lá vocês podem buscar mais informações ainda. E fica o convite belíssimo com toda essa explicação dessa vivência, essa experiência de vida que ela compartilhou conosco aqui. Então, entre nas redes sociais, se inscrevam se vocês querem tomar o controle da vida de vocês, se vocês querem passar a ser as protagonistas de tudo que acontece, sem culpabilizar que foi por causa do namorado, por causa do marido, por causa do patrão. Esse é o momento para você despertar. Elisete, foi uma grande honra ter você aqui conosco. Agradecemos infinitamente você ter compartilhado a sua vida aqui com a gente e feito disso uma transformação para ajudar outras pessoas. Muito agradecida. Eu agradeço imensamente e me coloco à disposição de todas que quiserem ir lá na minha rede social. Pode me chamar no direct, eu converso com todo mundo. E eu estou muito, muito, muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você e com vocês.